Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Espero que todos estejam bem e dizer que é com muita alegria no coração que a gente inicia hoje mais um estudo do Evangelho de Jesus. Que a paz de Deus nos envolva a todos nesse momento. Agradeço a casa pelo convite generoso, agradeço também a vocês, internautas, que estão conosco nesse momento, assistindo o nosso encontro de hoje. E agradeço principalmente a Deus, a espiritualidade amiga, pelas intuições e por sua presença carinhosa a nos orientar sempre. Obrigado especial ao nosso Pai Maior pela oportunidade do trabalho, pelo dom da vida, por sua constante proteção. E hoje, a nossa história se passa na Palestina do século I, no tempo das comunidades patriarcais, no tempo que Jesus esteve conosco aqui nesse planeta. Naquela época, reunido com fariseus, com publicanos, com escribas, com os trabalhadores comuns da Judéia, com mendigos, inclusive, Jesus contava a eles uma série de parábolas. As parábolas eram uma forma simples de se fazer compreender. Ela despertava a curiosidade e a atenção dos ouvintes, que aguardavam ansiosos pelo final da história. Enquanto isso, eles eram profundamente tocados pela autoridade das palavras de Jesus. As palavras de Jesus são um material assim de muito aprendizado e de muita beleza. Apesar de serem narrativas simples, ela tem um conteúdo espiritual e moral inigualáveis. Essa que eu quero falar para vocês hoje é a parábola do filho pródigo. Ela faz parte dessa série de parábolas e está descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. E essa parábola talvez seja uma das mais conhecidas. Dificilmente vai encontrar alguém que não conheça, nunca tenha ouvido falar do filho pródigo, porque ela representa a síntese da evolução espiritual e nos leva a uma profunda reflexão a respeito de como anda a nossa atual existência física. Mas vamos colocar essa parábola no contexto da época de Jesus, lá no século I, como eu falei para vocês. Na época, por questões de sobrevivência, era necessário que as pessoas assumissem uma postura gregária, de proteção mútua, de ficar juntos para se proteger. Em razão da escassez de alimento, da dificuldade de se proteger a propriedade, né? O isolamento das pessoas, quem se isolasse tinha quase certo a garantia de uma morte prematura. As pessoas se encontravam, portanto, intimamente ligadas à terra, desde o cuidado com os animais, com os rebanhos, até o cultivo dos grãos, tudo era feito em conjunto pelos aldeões. E precisava alguém para manter essa ordem. E quem mantinha essa ordem era o patriarca, a figura a quem se devia um grande respeito. A influência do patriarca se estendia para além do núcleo familiar dele, abrangia também os seus agregados, seus empregados e suas respectivas famílias. Nesse cenário, Jesus narrou então a parábola do filho pródigo, que algumas pessoas conhecem como a parábola dos dois irmãos, outros como a parábola do filho perdido, a parábola do pai amoroso, a parábola do pai que perdoa. Tem muitas denominações para a mesma parábola. E como todas, essa também é uma parábola cheia de simbolismos. E nós precisamos estudá-la com atenção, para percebermos qual foi o real significado do aprendizado que Jesus deixou para nós. Nessa história, um pai tem dois filhos. E a primeira interpretação simbólica é que os dois filhos são uma referência àqueles que estavam ouvindo a parábola, sendo que os religiosos configuravam o filho mais velho, porque estavam em casa, ou seja, obedeciam aos rituais do judaísmo e se julgavam filhos fiéis de Abraão. E o filho mais novo representavam os ignorantes, que até tinham direito à herança do no reino de Deus, mas eles desperdiçavam essa dádiva porque não conheciam o amor verdadeiro do Pai. Então, na história, o filho mais novo pede sua parte da herança do pai, que atende ao pedido do filho. Esse filho, no entanto, é pródigo, daí vem o nome da palavra, né? Esse filho, no entanto, é pródigo. E, nesse sentido, pródigo quer dizer esbanjador, extravagante, e ele desperdiça toda a sua fortuna e, eventualmente, acaba se tornando destituído de todos os seus bens. Como consequência, ele agora deve voltar para casa de mãos abanando, de mãos vazias. E ele pensou em chegar e implorar a seu pai que o aceitasse de volta como um servo. Mas, para surpresa do filho, ele não é desprezado pelo pai. Ao contrário, ele é recebido com festa e com grandes alegrias. O filho mais velho fica invejoso daquilo e se recusou a participar da festa.
Uma das interpretações mais comuns dessa parábola é que Jesus queria chamar a atenção do ser humano quanto ao perdão incondicional e à infinita bondade do Pai. E que ele também queria ensinar para nós que o Pai, misericordioso que é, está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade, mesmo que a gente tenha caído nos maiores desígnios. Para a maior parte de nós cristãos, essa história significa pouco mais do que a infinita generosidade do Pai. Esse pai que recebe de braços abertos o filho pródigo, que saiu da sua casa para se entregar a uma vida devassa, que dissipou a herança que havia recebido do pai. Para nós é mais uma lembrança de que o erro não compensa, mas que, em última análise, se tivermos a desgraça de cair no pecado, e quem nunca caiu no pecado incontáveis vezes, né? Que atire a primeira pedra. Então, se a gente tiver desgraça de cair no pecado, nós podemos, por meio do verdadeiro arrependimento, ser perdoados e recebidos de novo pelo Pai. O que eu acabei de falar para vocês é uma interpretação simples, uma interpretação singela, mas ela tem seus méritos e satisfaz a grande massa dos fiéis que ouvem essa parábola. Eu estou falando isso porque existe muito mais riqueza por trás dessa parábola, que é um verdadeiro exemplo de quantos ensinamentos podem estar escondidos na linguagem do simbolismo, que essa, como todas as parábolas, escondia muito simbolismo por trás das palavras. Vejam, essa é uma parábola bem conhecida por todos, como eu falei, mas ela é mais conhecida mais pelo papel que o filho pródigo desempenha, né, o filho caçula, né, do que pelo papel que os outros desempenham. E há outros personagens importantes na história, porque a parábola também fala do pai, fala do outro filho, que é o filho mais velho, e esses dois são personagens tão ou mais ricos de ensinamento do que o filho pródigo, o filho mais novo. Cada um dentro do seu papel, é claro, cada um dentro da sua atitude, é claro, mas todos os personagens têm lições importantes para trazer para nós. O filho mais novo, o filho mais velho e o pai. E quando se considera o sentido da palavra pródigo de outra maneira, porque pródigo também significa, além de significar dissipar os seus bens, aquele que dissipa os seus bens, pródigo também significa aquele que é generoso ao dar. Então, talvez o maior pródigo dessa parábola seja o pai e não o filho. Que assim como o filho foi pródigo dissipando os bens, o pai foi generoso ao dar o seu amor. O pai não economizou os sentimentos e mostrou-se extremamente generoso no amor que ele deu ao filho. Ele foi pródigo no amor que ele deu ao filho. Então, vejam como eles também têm coisas para nos ensinar, tanto o pai quanto o filho mais velho, de quem a gente vai falar daqui a pouquinho. Quando a gente lê assim, rapidamente a parábola, basta uma pequena leitura, a gente percebe já que aquele pai da parábola é Deus. E os seus dois filhos, tanto o pródigo quanto o filho mais velho, representam a humanidade, representam a nós, os homens, os pecadores, né? Somos nós representados na parábola. O pródigo é a imagem dos pecadores que se deixam arrastar pela vida. Essas pessoas que tocam a vida sem leme, sem direção, sem bússola, mas que mesmo assim, às vezes também demonstram ter algumas virtudes. O pródigo tinha algumas virtudes. Mas eles continuam assim, né, até que sejam despertados pela dor e pelo sofrimento. Essas ferramentas maravilhosas que Deus colocou no nosso caminho para que a gente possa aprender e acelerar o nosso desenvolvimento. Já o filho mais velho, que vou passar a chamar de egoísta, é daqueles que se julgam isentos de culpa, aqueles que se julgam exemplos de boas virtudes, apenas porque eles deixaram de praticar o mal. E lembrem-se, não basta não praticar o mal, nós temos que praticar o bem. Então, ele representa aquelas pessoas orgulhosas que não acreditam no perdão nem na reabilitação dos culpados. Ele, o filho egoísta, é daquelas pessoas que se julgam sempre numa posição mais elevada em relação aos demais. E uma coisa interessante que a gente pode ver nessa parábola é que ela é cheia de transgressões sociais. Né? Vocês vejam que o filho pródigo saiu para a vida e aproveitou tudo na cabeça dele, o que a vida podia oferecer. Claro que materialmente falando. Mas então, tem muitas transgressões sociais, mas a parábola também ensina que a bondade e o amor divino nunca fecham a porta ao arrependimento. Nunca fecham a porta ao resgate do filho que deseja voltar à casa do pai. Esse Deus que nos acolhe e que nos ama. Mas vamos falar da parábola exatamente. A parábola começa assim. Um homem teve dois filhos e disse o mais novo deles a seu pai: Pai,
dá-me a parte da fazenda que me toca. E o pai repartiu entre ambos a fazenda. O filho mais novo, né, então esse que a gente identificou como pródigo, ele tinha uma personalidade ativa, mais determinada, mais aventureira, enquanto seu irmão estava bastante acomodado na vida. Então, uma coisa que pode passar despercebido nessa parábola, mas que é fundamental no contexto social do Oriente Médio, desculpa, do Oriente Próximo, né, onde a história se passa naquela época, é o problema que é causado pela antecipação da herança. Para aquelas pessoas, naquela época, o pedido de antecipação da herança equivalia a desejar a morte do patriarca. Isso era considerado uma falta tão grave que podia ser punido até com apedrejamento. Então, a implicação desse pedido do filho mais novo de receber herança é que ele não podia esperar pela morte do pai para receber sua herança. Ele a queria imediatamente. Mas o pai concorda e divide sua propriedade entre os dois filhos. E na época, gente, isso era proporcional também como que eu digo, a hierarquia do nascimento. Então, o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança e o filho mais novo a 1/3 da herança. E foi assim que o pai dividiu. Mesmo sentindo aquela humilhação, né, que o filho mais novo querendo antecipar e o pessoal pensando que ele queria a morte do filho, mesmo dentro daquela humilhação, o pai concorda, o patriarca lá concorda então com a solicitação do filho e dá a ele a parte da herança dele. Muitos analistas veem, então, como eu falei, o pedido desse filho mais novo, pela parte dele da herança, como uma coisa impetuosa, que foi até mesmo insolente, e que era equivalente a desejar que o pai estivesse morto. Mas, analisando o caso, pesquisando, não tem nenhuma fonte judaica que dê suporte a essa ideia de que o filho pródigo, ao buscar o avanço, a antecipação, ele desejasse que seu pai morresse. Então, aparentemente, não era essa a ideia que passava na cabeça dele. Ele simplesmente queria realmente ir para o mundo, conhecer o mundo e aproveitar a vida de acordo com o que ele achava melhor. Por isso que ele também representa o ser humano sem experiência e, portanto, assim, mais afoito pelas experiências, pelas aventuras da vida. Mas o pai não só lhe atende o pedido, como demonstra compreender que esse é um acontecimento natural. Né? Ele não criou caso algum e fez a divisão. O que sugere isso? Né? O pai não se recusar a repartir a herança. Sugere, mal comparando, né, um Deus também nos dando a liberdade para decidirmos, para escolhermos o nosso destino. Em outras palavras, um Deus que nos dá a liberdade de exercermos o nosso livre-arbítrio, que foi mais ou menos o que o pai fez com o filho mais novo. Divide a herança entre os filhos da forma justa, não interpõe nenhum obstáculo à manifestação do livre-arbítrio dos seus herdeiros. Voltando à parábola. Passados não muitos dias, embalando tudo que era seu, o filho mais novo partiu para uma terra muito distante, um país estranho. E lá ele dissipou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O lugar longínquo para onde ele foi representa a distância dos conselhos e das recomendações do pai. O pai, naquela distância, não podia cuidar dele, não podia orientá-lo, não podia corrigir. Então, o lugar longínquo representa essa distância dos conselhos do pai. Então, representa também o lugar do erro, da liberdade viciosa, do dinheiro, dos prazeres, essa vida absoluta que ele quis levar. Então, distante dos ensinamentos morais, dos ensinamentos do pai, ele sofreu todo tipo de indigência. Se precipitou num vazio espiritual e, claro, que a partir daí se tornou uma presa fácil das forças do mal. Nós também podemos interpretar que o ato de partir para uma terra longínqua significa manter-se distante também da proteção, né, do pai, conduzindo a existência na forma que ele for melhor, segundo os critérios estabelecidos, exclusivamente pelos desejos materiais, pelos instintos, pelos baixos instintos. É por isso que o filho pródigo é a personificação daquele que se entrega desvairadamente aos prazeres sensuais, aquele que se concentra na gratificação dos sentidos, todas as suas aspirações e ideias, que se consome em apetites inferiores, né, e gasta as riquezas que ele herdou do seu progenitor. Então, após receber todos os haveres que lhe couberam em partilha, o moço se afastou do pai, foi para a terra distante,
esqueceu do pai, esqueceu da família, se entregou a essa vida de desregramento e, afinal de contas, ele acaba se afundando na miséria. Não é o que acontece com todos nós também em relação a Deus? Nós também nos separamos dele, não pela distância, porque Deus está em toda parte, mas nos afastamos de Deus mais pelo coração. E a gente acaba nos esquecendo de suas leis. E aí nos entregamos nossas almas a toda sorte de desatinos, perdendo a retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento do justo do bem e do mal. Tem muita semelhança com a nossa vida no dia a dia, não é? Mas voltando à parábola. Depois do filho pródigo ter consumido tudo, sucedeu haver naquele país uma grande fome, e as suas necessidades então aumentaram. Ele saiu da cidade e foi se acomodar com um dos cidadãos da tal terra. Esse, porém, mandou para os seus campos, mandou que ele fosse guardar os seus porcos. Bom, aí ele passou mais necessidade ainda, tanto que ele desejava encher a sua barriga de lavagem, aquilo que o porco comia, mas nem isso ele conseguia comer. Imagina a situação que esse camarada, esse moço ficou. Longe da proteção paterna, o caçula conduziu sua vida se entregando desvairadamente às paixões e aos prazeres das coisas materiais. E essa vida trouxe para ele um grande sofrimento, inclusive fome. Então, esse trecho do texto sugere que ele sofreu mesmo sérias privações, mas todas de ordem material. Ele aniquilou os bens herdados, não está escrito lá que ele desperdiçou sua fazenda? Para sobreviver, ele precisou trabalhar com um dos cidadãos da terra, lá como guardador de porcos. Passou também tanta fome que até desejou comer o alimento que era destinado aos porcos. Imagina, para um judeu, porque isso também teria sido muito repugnante para aquele público judeu da época de Jesus. Porque eles consideravam os porcos animais impuros. Ainda consideram, né? Então, quando ele chega a invejar a comida dos porcos, que ele está tomando conta lá, ele finalmente cai em si nos problemas que está vivendo. Quando ele chegou no fundo do poço, né, desejando comer a lavagem dos porcos, de repente ele começa a cair em si do que ele tinha causado para si mesmo. Pode parecer uma análise superficial isso que eu estou fazendo, é claro, porque uma análise mais profunda desse texto nos mostra que essa parábola oculta em sentimentos, ensinamentos transcendentais, né? Sempre assim sob o véu do simbolismo. Por exemplo, a herança desperdiçada, que está no texto, representa um desprezo pelos valores espirituais que lhes foram concedidos pelo Criador Supremo. Quais são esses valores? A retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência, o discernimento justo do bem e do mal. A grande fome que se abateu sobre aquela terra indica o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais, mais cedo ou mais tarde, produzem no ser humano. A grande fome, né? Então você vê que chega um momento que a gente se cansa até dos prazeres materiais. Então chega então um momento que a pessoa se revela faminta, agora não de comida, mas dos bens materiais. Começa a arder dentro dele o desejo de ser bom, de praticar o bem, de se melhorar. Esse é o momento, então, que o indivíduo cai em si. Veja a continuação da parábola. Até que, tendo caído em si, ele disse: quantos servos há em casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou procurar meu pai e vou lhe dizer: Pai, eu pequei contra o céu e pequei diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze de mim como um dos teus servos. E se levantou e foi ao encontro do seu pai. O que teria acontecido se ele continuasse com aquela vida mais miserável? Se ele não tivesse retornado para casa e experimentado o amor incomparável do seu pai? E se o orgulho tivesse tomado conta do seu coração e impedido que ele chegasse a esse arrependimento? Mas a parábola revela que ele caiu em si e disse: vou voltar para a casa do meu pai, porque ele confiou que teria guarida na casa do pai dele. Nós também devemos confiar nisso, que nós vamos ter sempre um lugarzinho guardado na terra, na casa do pai. As provações, as vicissitudes que ele passou, são para serem superadas, nós também passamos, são para serem superadas com confiança na justiça divina, sem rebeldia, sem revolta, sem vingança, porque foram causadas mesmo pelo orgulho, pelo egoísmo dele.
Se ele tivesse revoltado, ao invés de ter tentado vencê-las com esforço próprio, com serenidade, talvez estivesse preparando mais dores, mais evidentes para as próximas encarnações dele. Até um dia em que ele, cansado de sofrer, cansado de causar sofrimentos, se arrependeria se voltasse para Deus. Então, como está escrito, né? Empobrecido, arruinado, faminto, roto, tanto espiritual quanto materialmente, ele acaba reconhecendo-se como o único culpado do tamanho da desventura, o único responsável pela crítica situação em que ele estava vivendo. Então, naquela situação afetiva, né, de dar dó, ele cai em si. Ele se recorda do pai e resolve voltar à casa paterna com a certeza de que o pai ia perdoá-lo. Olha que legal. Cai em si, recorda-se do pai e resolve voltar à casa paterna. Não se aplica a nós também, em várias ocasiões? Né? Mas foi preciso que ele passasse por muito sofrimento, passasse por muita fome. Mas o jovem acabou se arrependendo dos erros cometidos. Pessoal, o arrependimento, a disposição para se reajustar perante a lei divina, é o primeiro sinal de transformação moral. E, em geral, atinge aqueles que se transviaram ao longo da caminhada evolutiva. Né? Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Esse caindo em si, que eu estou falando tanto, insistindo tanto, com licença, esse caindo em si mostra a nossa percepção do erro, mostra o nosso arrependimento, mostra a nossa tomada de posição para uma nova vida. E muita gente antes de nós, muita gente boa antes de nós, também fez isso. Judas, Maria de Madalena, Pedro e tantos outros. Paulo de Tarso fez isso. Por exemplo, Paulo de Tarso, que tinha se entregue àquela paixão desvairada contra o cristianismo, que perseguia furioso todas as manifestações do Evangelho, todos os judeus da época que se tornaram cristãos. Né? No entanto, chega um momento nas portas de Damasco que ele cai em si, perante aquele chamado sublime do Senhor. Ele se penitencia dos seus erros e se converte em um dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Paulo de Tarso caiu em si, é mais um bom exemplo. Nesse momento que ele cai em si, Paulo de Tarso fala assim: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Por que ele fala isso? Porque naquele momento ele se integrou com o pensamento de Jesus e, por consequência, com o pensamento de Deus. O que nós temos com isso? Nós temos muito com isso. Porque nós, espíritas, temos ou tivemos um despertar de consciência mais intenso em virtude dos conhecimentos que a gente recebe a partir do Espiritismo. Graças a esses conhecimentos que o Evangelho e outros ensinamentos da doutrina nos dá, nós percebemos que o cair em si vai se dar diante dos mínimos erros que a gente passar a cometer. Porque a nossa consciência, esse juiz implacável, imediatamente vai nos apontar que nós não procedemos conforme deveríamos e a gente cai em si. Ele não é um processo único na nossa vida. Né? Cair em si é um processo que se inicia com o despertar da nossa consciência. A sua extensão vai se ampliando na exata proporção do nosso esforço em favor da busca do conhecimento e da vivência do amor. Teremos vários momentos de cair em si, e cada um deles, se tudo correr bem, se Deus quiser, se a gente estiver esforçando para isso, vai nos levar para um degrau um pouquinho acima daquele que a gente estava antes. Porque está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nos libertará dos equívocos, da ignorância. Naturalmente, vai chegar um momento da nossa evolução em que a gente não vai precisar mais cair em nós, pois a consciência e a conduta, a nossa consciência, a nossa conduta estarão perfeitamente alinhadas com as diretrizes do Evangelho. O Emmanuel, né, no livro Fonte de Vida, no capítulo 88, ele nos diz o seguinte: cai contigo em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Foi exatamente isso o que o filho pródigo fez. A partir do instante que ele teve consciência dos seus méritos, dos seus deméritos, ele juntou o desejo de melhoria à ação. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Então, se transferiu da inércia. Como? Levantando e partindo rumo à casa do pai. A história dele, gente, desse moço sem juízo, né, é a história da grande maioria dos homens.
Assim como o filho pródigo, também é nosso destino, e todos nós que passamos pela terra, o retorno ao lar paterno em algum dia. Outro ensinamento de relevância dessa parábola é o que diz respeito à lei da causa e efeito. Na verdade, a redenção do pródigo só se deu mediante a influência dessa lei. O pródigo criou uma série de causas que determinaram uma série de eventos análogos. Como as causas eram más, os efeitos foram dolorosos. E o que foi bom para ele, que fez com que ele caísse em si. Mas ele, seguindo apenas pelo uso do seu livre-arbítrio, ele foi subjugado a essa lei de causa e efeito e colheu o que plantou, obviamente. Mas ele tem méritos, ele fez uma coisa bacana. Porque ele suportou esses efeitos de uma forma natural, não suportou isso, não botou a culpa em ninguém, não levou isso como um castigo, uma pena imposta por Deus. Ele acabou compreendendo a insensatez que ele praticara e entendeu que foi ele próprio o causador dos sofrimentos e da humilhação que ele suportava. A sua queda moral foi profunda, né? Destruindo nele qualquer alegria de viver, qualquer prazer de viver, uma vez que, para satisfazer os sentidos, ele acabou vivendo como se fosse um animal, deixando-se governar apenas pelos seus instintos mais baixos. Então foi necessário que ele chegasse a um doloroso estágio de carência espiritual e também material para se lembrar do Pai, né? Só com essa dor profunda que ele acabou voltando ao Pai, se lembrando do Pai, da vida abençoada que ele tivera um dia lá no lar paterno. E essa acabou, então, sendo a brecha espiritual que permitiu a ele reconhecer os erros cometidos, admitir a situação de indigência espiritual em que ele estava se encontrando e, arrependido, impor uma nova diretriz à sua existência. Nós reconhecemos, então, nesse sentido, que há filhos pródigos de diferentes tipos na humanidade. Porque quando a gente fala no filho pródigo, logo a gente idealiza um homem rico que dissipa todo o seu dinheiro nas festas e outras coisas assim. Mas os filhos pródigos não se encontram apenas onde tem dinheiro e abundância. Lembrando do conceito, né, que o filho pródigo é aquele que gasta, que gasta exageradamente, né, eles podem ser encontrados em qualquer campo da atividade humana, em diversas posições. Por exemplo, um cientista pode ser um cientista pródigo. Esses grandes cientistas da Terra que fazem mau uso de suas qualidades, que abusam da sua inteligência e que são muitas vezes indignos das concessões que Deus os presenteou, se eu posso dizer assim. São cientistas pródigos, gastaram mal os bens que eles tinham. Ou, talvez, os artistas notáveis, os mais conhecidos, que têm aquela extraordinária capacidade criativa, que arrastam multidões, mas que gastam inutilmente a sua imaginação, a sua sensibilidade, através de aventuras mesquinhas, de vícios, de maus hábitos. São artistas pródigos, pródigos porque estão gastando de uma forma errada os bens a que eles tiveram acesso. Cientistas, artistas, homens comuns, em todas as partes a gente vê esses dissipadores de bens, né? Os bens podem ser saber, tempo, saúde, oportunidades. Não sejamos nós, então, a engrossar essa lista. Então, não sejamos nós a engrossar essa lista. Usando a parábola, então. E quando ele vinha ainda de longe, o filho pródigo, quando estava voltando para casa, né? E quando ele vinha ainda longe, seu pai o viu e ficou movido pela compaixão e correndo. Seu pai lançou os braços em redor do pescoço do filho para abraçar e o beijou. Isso implica, gente, que o pai esperava ansiosamente pelo retorno do filho. E vejam como é impressionante a sutileza da sabedoria de Jesus. O patriarca, que devia ser um homem idoso, de andar lento, corre em direção do filho. Abraça-o, beija no rosto, na frente de todos. Aquela cena chocante, né? Contrariava todas as tradições do patriarcado. Mas, por amor ao filho, o pai se humilha perante a aldeia naquele gesto público. Não é bonito? O pai não interferiu na escolha pessoal do seu filho mais novo, mas sofreu por ele, aguardou o seu retorno para casa, e quando isso aconteceu, perdoou totalmente, tratando-o com alegria e com muito amor. O pródigo, por sua vez, ele precisou viver a falta de tudo para poder valorizar aquilo que nunca lhe faltou. Ele precisou perceber que Deus o havia escolhido como filho, mas ele precisava reconhecê-lo como pai. Voltemos. E o filho lhe disse:
Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai chama os servos e diz o seguinte: trazei depressa o seu melhor vestido e vestir meu filho. Ponha no seu dedo um anel e ponha sapatos nos seus pés. Trazei também um vitelo bem gordo e um atalho para comermos e nos regalarmos, porque esse meu filho era morto e reviveu. Meu filho tinha se perdido e achou-se, e começaram a fazer o banquete. Gente, o pai falou isso tudo sem que o filho sequer tivesse tempo de se explicar ou de terminar o discurso que ele tinha ensaiado. Quando o filho se apresentou ao pai, o pai não esperou que ele explicasse toda a sua amargura. O pai teve compaixão. O pai, de relance, só de ver o filho, já percebeu toda a dor que ele tinha passado. Então, pensou ele, para que ele vai aumentar a dor do filho com exigências, com explicações? Simplesmente recebeu nos braços. Tal era o arrebatamento do seu amor paterno, que antes mesmo que o filho fizesse uma só confissão dos seus pecados, do seu passado de prevaricações, das suas vergonhas, das suas dores, o pai já o havia acolhido com a sua clemência e com o seu perdão. E veja as providências que o pai tomou. Mandou vestir o filho, porque assim, vestindo o filho, restituía a ele a sua dignidade primitiva que ele merecia como membro da família. Mandou colocar um anel no seu dedo, porque com o anel, que era um símbolo de autoridade senhorial, ele reintegrava o filho no seu lugar de herdeiro e no seu lugar de filho também. Mandou calçá-lo, botar sapato nos seus pés. Para quê? Para diferenciá-lo dos criados que andavam descalços e para que seus pés não se ferissem no chão. E por último, mandou matar um boi para celebrar a vinda do filho e a vida do filho que voltou com saúde. Com isso tudo, o pai estava sinalizando que a reconciliação não era total, né? Não havia nada mais a perdoar. O filho pródigo estava sendo aceito novamente como filho e não como um mero serviçal. Mas o pai, que também tinha responsabilidades com a comunidade, como patriarca que era, também se preocupou com a comunidade. Então, o fato de ele dar a melhor roupa para o filho e mandar matar o novilho gordo significava que todos na aldeia estavam convidados para aquela ocasião super especial. E com isso ele solucionava qualquer problema que existisse entre o filho pródigo e a comunidade. Sua alegria foi tanta, tanta, que ele quis dar uma festa para comemorar. Mas o outro filho, o mais velho, não gostou. O outro filho mais velho o censurou. Vejam, seu filho mais velho estava no campo e quando veio e foi chegando a casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou: "O que é isso?" E esse servo lhe disse: "É chegado o teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque ele veio com saúde." O filho mais velho, que eu chamei de egoísta, não fica impressionado e nem alegre com a volta do irmão. Pelo contrário, ele fica com raiva e ele também tem um discurso para o pai. Continuando. Ele então se indignou e não quis entrar na casa. Mas saindo da casa, o pai chegou nele e começou a implorá-lo. Ai, meu Deus, desculpe. Chegou a implorar a ele que entrasse, ao que ele deu essa resposta ao pai. Pai, há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para eu me regalar com meus amigos. Mas tanto que veio esse teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, e você manda matar o novilho gordo. E o pai diz a ele: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Era, porém, necessário que houvesse banquete e festim, pois que esse teu irmão era morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Mas o filho mais velho, o egoísta, não se convenceu. Ele é daquelas pessoas que pensam mais em termos de lei, de mérito e recompensa, ao invés de pensar em termos de amor e graciosidade. Por isso que eu penso que talvez ele possa representar os fariseus que viviam criticando Jesus, né? Que ele estava se comportando do mesmo modo que eles. Mas é triste com a gente constatar que esse filho mais velho também estava perdido. Ele vivia em casa, mas era incapaz de amar, de compreender o amor do pai. Ele também precisava, em algum momento, cair em si, se arrepender, mudar de direção. Vamos falar um pouquinho mais sobre o filho mais velho.
O ensinamento velado, né, simbólico do mestre, demonstra dois extremos de ingratidão filial. Um, do filho pródigo, caracterizado pelo esbanjamento. O outro, do filho egoísta, caracterizado pela avareza. São as duas extremidades que fecham esse círculo da incompreensão humana. De maneira geral, as pessoas apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, né, que saiu para o mundo para viver nas leviandades do escândalo e, com isso, se tornando merecedor de punições, de todas as dores que ele passou. São raras as pessoas que leem a parábola e conseguem fixar o pensamento na conduta do irmão mais velho, que também é uma conduta condenável, né? Ele ficou no mesmo teto familiar, mas não por isso ele também não era passível de repreensão. Quando ele vê a generosidade do pai, os sentimentos inferiores que aqui o animam sobem à tona, aparecem, e ele começa então a demonstrar toda a sua sovinice. Ele fica contrariado com a vibração de amor que estava reinante naquele ambiente doméstico. E, como um preguiçoso autêntico que ele era, ele alega os anos de serviço que ele deu para o pai dele. Ele invoca, na posição de religioso vaidoso, a suposta observância da lei divina. E chega até a desrespeitar o pai, né, porque foi incapaz de compartilhar com ele a alegria daquele momento. Ainda hoje a gente encontra muito facilmente esse tipo de homem egoísta. É aquele que, ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se, sofre, fica enciumado, amargo. Ele é incapaz de compartilhar com quem quer que seja um momento de alegria. Então, veja como é o filho mais velho, ou egoísta, ele se recusa a entrar na casa, porque lá dentro estava se festejando o retorno do irmão. Então, aí ele deixa claro, muito claro, a pobreza dos seus sentimentos, a dureza da sua alma, né? A gente, como eu falei, tem muita gente desse tipo ainda hoje. Muita gente que, mesmo que se repute justo, fiel, que observe direitinho os códigos divinos, também se revelam tremendamente egoístas, porque querem só para si a herança e o convívio do Pai Celestial, né? E pessoas assim se alegram em ver os outros excluídos para sempre dessa felicidade. Então, só eu mereço a vida eterna, o reino de felicidade. Para todos os demais, que queimam no inferno, né? Esse é o exemplo do primogênito, desse egoísta. Vejam quanto azedume tem na sua fala. Há tantos anos que te sirvo, ele diz ao pai. Você nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me deste um cabrito para me regalar com meus amigos. Mas tanto que veio, olha só, tanto que veio este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo ele mandaste matar um novilho gordo. Então, notem, ele se faz passar por puritano, se orgulha de nunca haver transgredido os mandamentos, mas o seu coração é todo mesquinhez, é todo impiedade, é todo falta de amor. Ele é devorado pela inveja torpe. Então, não percebe que o seu despeito contra o próprio irmão impede que ele participe, que ele compartilhe do regozijo que estava tomando conta da casa do pai. E por que ele não entrou na casa do pai, apesar do pai ter implorado para que ele entrasse? Ele não entrou porque faltou a ele o sentimento de caridade, o sentimento de amor ao próximo. Ele não quis ver naquele pródigo o seu irmão, cuja volta o devia alegrar, mas apenas, ele enxergou no irmão, né? Apenas uma pessoa desregrada, libertina, uma pessoa até que merecia ser enxotada da casa. E a parábola do filho pródigo termina com o primogênito de fora, sem participar da festa da casa do pai. Então, em outras palavras, a parábola termina com o filho sem entrar na casa do pai. Que pena, né? Nosso destino é um dia chegar todos a participar da festa junto com o pai, entrar na casa divina. Mas, felizmente, a gente sabe que a vida é eterna. E que as portas do céu jamais se fecham. Como as portas da casa do pai também não se fechariam para o primogênito. Então, as portas do céu jamais se fecham, permanecendo abertas até mesmo para aqueles pecadores mais ferrenhos, né? Que um dia vão se arrepender. Assim sendo, uns mais cedo, outros mais tarde, todos hão de cair em si. E desse despertar da consciência, desse arrependimento sincero, vai resultar sempre o retorno aos braços amorosos do Criador. Então, assim como o pai da parábola simboliza Deus
que os dois filhos representam a humanidade, especificamente falando, o filho pródigo representando os pecadores, cujas faltas transparecem, que se deixam arrastar ao sabor das volúpias da vida, e ficam assim até que a dor os desperte, né? E o filho mais velho representando o egoísmo, personificando os pecadores que se julgam isentos de culpa, cheios de virtude, herdeiros de bem-aventuranças eternas, simplesmente pelo fato de não terem praticado o mal. E repito, não basta não praticar o mal, temos que praticar o bem. Esses são aqueles orgulhosos, soberbos, exclusivistas, que se afastam dos demais, né? Porque não querem se contaminar com o mal. Eles se imaginam num pedestal, né? E todos os demais lá embaixo, sempre se julgando superior aos outros. Então, gente, estar aparentemente correto, sempre presente na casa do Pai, seja a casa do pai dos dois meninos, seja a casa do pai uma igreja, um templo, um centro espírita, né? Então, estar sempre presente na casa do Pai, realizando as suas obrigações, no caso aqui, revela um ser egocêntrico, intransigente, que não aceita as explicações do Pai, por mais que essas explicações fossem lógicas e ponderadas. Então, não basta frequentar a casa do Pai, nós temos também que entender e praticar os ensinamentos do Pai. Nem sempre é aquele que permanece na casa do Pai, né? Que, como falei, você pode pensar como uma igreja, um templo, um centro, qualquer coisa, cumprindo deveres, cumprindo obrigações, está efetivamente transformado no bem. Mesmo esses que permanecem na casa do Pai, frequentando igreja, templo, centro espírita, etc., podem se revelar mesquinhos, egoístas, podem se revelar pessoas que se julgam os únicos merecedores da atenção e dos cuidados do Pai. Isso não quer dizer que seja uma pessoa má, porque nem todo ser dissoluto, que prioriza as sensações sensações materiais, em detrimento das conquistas materiais, das conquistas espirituais, é uma criatura má. Ele pode, inclusive, revelar virtudes que estão abafadas pelo gênero de vida que leva. Foi o caso do filho pródigo. Apesar de ele levar uma vida dissoluta, ele tinha virtudes, né, que acabaram se revelando em um certo momento. E serve, essas virtudes se manifestando, servem de recursos para a gente admitir nossos erros cometidos e reajustar nossas condutas e retomar o caminho do bem. Mas vamos falar do Pai, que nós já dissemos que simboliza Deus, né? Nós não podemos deixar passar desapercebida essa atitude que ele teve ao reencontrar o Filho. E o que ele mais demonstrou, que é mais bonito ali, é a compaixão, esse atributo divino, né, que mais nos atinge em qualquer estágio evolutivo. Por que nos atinge? Porque ele reflete a misericórdia divina. A compaixão demonstra que o Criador Supremo não espera que o Filho se penitencie, não exige desculpas, não solicita justificativas, não impõe condições de qualquer natureza para nos estender os braços. A compaixão do Criador apenas aguarda que o Filho se levante e caminhe e deseja o calor do seu coração. Esse amor verdadeiro é espontâneo, é natural, não cobra, tampouco exige. Devemos reconhecer, então, minha gente, que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, que sofreu, que amou, mas a dor despertou nele os sentimentos, iluminou nele a sua consciência, o converteu. A humildade, por outro lado, o exaltou, apagou as máculas do seu espírito, que passou, então, a se redimir. O mesmo já não aconteceu com outro irmão, né? E a parábola nos apresenta uma lição inesquecível, né? Do que se passou com outro irmão. Porque esse retorno do filho pródigo também significa um resgate, né? Pode também causar ciúmes, inveja, egoísmo em outras pessoas, fazendo emergir algumas atitudes rancorosas, mesquinhas, que foi o que aconteceu com o filho mais velho, né? Então, esse egoísta ele tinha muitas dificuldades para levar adiante seus propósitos de melhoria espiritual, porque ele raramente considerava a necessidade e as virtudes do próximo, né? Ele criticava, né? Ele não aceitava, não perdoava. Por isso que eu falo que nós precisamos aprender com os ensinamentos, os esclarecimentos dessa parábola do filho pródigo, buscando primeiro o reino de Deus, e tudo o resto nos será acrescentado. Aprendemos que a lição áurea que o Divino Mestre nos deixou. Deus é o Pai de toda a humanidade, sem distinção de raça, cor, crença, e em sua sabedoria ele sabe como e quando deve agir para atrair a si
cada um de nós. A história do filho pródigo é exatamente isso. Deus esperou o momento certo para trazer de volta para sua casa o filho pródigo. Todos somos irmãos. É necessário que a gente se una, se confraternize, se auxilie uns aos outros. Não sejamos um filho egoísta. Né? E eu quero convidá-los a uma última reflexão. O filho mais novo estava tão cheio de orgulho quando pediu a herança, ele estava tão certo nas suas incertezas que não foi capaz de chegar em seus dedos naquele momento. A glória que ele buscava acabou trazendo para ele um grande vazio na sua alma. Somente depois de algum tempo, com o arrependimento, é que foi devolvido a ele a sua alegria de viver e a paz no coração. E quanto a nós? Quanto a você? Com qual dos dois filhos você se identifica mais? Você tem feito escolhas dignas de alegrar seu pai? O filho mais velho, gente, ele pode merecer toda a nossa indignação, mas ele não agiu diferente de muitos de nós que atribui graus de recompensa e balanças injustas conforme a nossa limitada visão do reino de Deus. Uma visão que muitas vezes ignora que um assassino, um marginal, um bêbado possa cair em si, compreendendo e acreditando no plano de salvação dado aos homens, do qual ele pode se desfrutar, tendo, enfim, sua dívida paga. Né? Nós precisamos entender isso aí. Outro dado que destaco é que, mesmo não tendo reivindicado a sua herança, o filho mais velho também recebeu os 2/3 da fazenda. Porque a escolha do mais novo afetou ele. Se o pai teve que dar a herança para o mais novo, também teve que dar para o mais velho. Então, a escolha do mais novo também o afetou. Então, vamos lembrar que as nossas escolhas afetam direto ou indiretamente a sociedade em que vivemos. Nossa casa, nossa família, nosso bairro, nossa cidade. Não sei. Então, não adianta a gente ficar pensando que a gente vai vencer sozinho, que a gente vai perder sozinho. Porque sempre vai ter uma lei de ação e reação que vai nos alcançar. Deus, esse Pai maravilhoso, né? Ele aguarda o retorno dos seus filhos sem acusá-los pelas escolhas erradas, mas sempre festejando a escolha correta do cair em si e se entregar aos seus cuidados. O que a parábola do filho pródigo nos ensina é que essas vaidades mundanas, as sensualidades grosseiras e até, por que não dizer, suínas, né? Com as quais muitos se comprazem, não nos alimentam, né? E que, ao cabo de algum tempo, vão conduzir fatalmente à fome de espírito e de coração, como nosso herói, o filho pródigo, acabou sentindo. A alegria do Pai, que a gente descreveu aqui na parábola, reflete o amor divino, a misericórdia sem limites de Deus, a recusa de Deus em limitar a medida da sua graça. A parábola terminou com o filho primogênito de fora, né? Não quis entrar na casa e tal. Mas eles bem sabem também que mais cedo ou mais tarde ele vai ter o seu momento de cair em si. Lembremos que a casa do Pai Celestial é muito grande, é ampla, e as reservas do seu amor inesgotáveis darão de sobra para nos agasalhar e felicitar a todos nós. Obrigado pela sua atenção. Fique com Deus, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado mais uma vez.